Olá, gente querida! Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a este canal. Eu sou Aisha Almé, bailarina, terapeuta corporal haitiana e neo-haitiana, terapeuta tântrica, praticante de tantra e de alquimia interna taoísta, e vai ser um prazer caminhar com vocês neste canal, em parceria com o Prazer TV, porque este canal tem o intuito de levar a todos vocês informação precisa e responsável sobre Tantra, Taoísmo, alquimia íntima, sagrado feminino, intimidade consciente, relacionamento e todos os assuntos que podem permear o nosso desenvolvimento generalizado e a nossa espiritualidade. Quero dizer que vai ser uma alegria trazer para vocês esses próximos episódios que vão ter o tema Alquimia Íntima Feminina Taoísta. E eu vou dizer para vocês por que foi tão caro, tão precioso para mim descobrir práticas específicas para o sistema energético feminino e para corpos com vulva, útero, ovários e seio. Desde 2014, eu pratico o Tantra e a alquimia interna feminina taoísta. Tenho usado o meu corpo a valer para essas experiências. E foi muito bom para mim ter descoberto estas práticas específicas femininas, porque antes delas eu sentia que os meus processos eram bons, eram funcionais, apresentavam melhoras, mudanças significativas, mas eu não sentia que o meu corpo estava interagindo com a sua máxima potência. E eu fui descobrindo com a alquimia o porquê. Eu costumo dizer aqui às minhas mentorandas do curso de Alquimia Íntima Feminina Taoísta e do curso de Yoni Eggs, que Freud começou a psicanálise dizendo que as mulheres são aquelas que têm um órgão a menos. Ele trouxe essa questão da inveja do pênis, lá no começo, né? Do estudo dele com psicanálise. O taoísmo me trouxe uma visão contrária. As mulheres são aquelas que têm órgãos a mais. Temos útero, ovários, seios, vulva, e estes órgãos e a energia desses órgãos nos ajudam no nosso desenvolvimento e a aceleração do nosso desenvolvimento. E é claro que quando eu falo destes órgãos, eu não estou me referindo somente aos órgãos físicos, eu estou me referindo à energia que estes órgãos têm. Então, mesmo que você teve que tirar alguns desses órgãos do seu corpo, fique tranquila, a energia deles ainda está aí e é super possível e resolutivo trabalhar a energia desses órgãos na alquimia íntima feminina taoísta. Lembro também que a maioria das nossas práticas, apesar de muitas vezes se dizerem matriarcais, elas também passaram por um processo de tradução e de releitura de um período patriarcal e geralmente feito por homens. Então, as práticas que nos chegam, muitas vezes, já têm um olhar muito patriarcal e elas não contemplam a totalidade do corpo feminino. Por isso, a alquimia com os órgãos e com o sistema energético específico feminino foi tão importante para mim. E eu vou contar para vocês alguns ganhos que eu tive, ganhos físicos e energéticos, mudanças mesmo, que eu consegui observar na minha saúde e na minha energia, porque o taoísmo, essas práticas taoístas todas falam de cultivo e circulação de energia vital. E é claro que isso se expande para a nossa vida prática e para a nossa vida espiritual. Saliento também que não são só as práticas meditativas que passaram pelo olhar patriarcal. A medicina também, né? Os corpos femininos, eles são frequentemente observados, desejados, estudados, explorados, mas
por incrível que pareça, nunca em favor das mulheres, ou muito pouco em favor das especificidades femininas. O que vamos falar aqui são práticas específicas para o sistema energético feminino. É claro que os homens também são super bem-vindos a este conhecimento e os homens também podem participar da alquimia interna taoísta, porém, nós mulheres temos alguns facilitadores neste processo. Bom, como tive conhecimento dessas práticas? Em 2014, quando comecei a trabalhar com Tantra e a usar o meu corpo a valer com as experiências tântricas, me chegou ao conhecimento as Yoni Eggs. São essas maravilhosas gemas, são os ovos vaginais usados para exercícios íntimos, cultivo e circulação de energia vital, despertar da sensibilidade e desenvolvimento feminino, através da Ioni e da sabedoria do corpo feminino. Quando as eggs chegaram até mim, eu fiquei meio perdida, porque eu não tinha uma prática ancorada. Fui desenvolvendo essas práticas de uma forma solitária e tive a ajuda de uma parceira de trabalho que também era bailarina e que me ajudou muito nesse processo, já trabalhava com um grupo de mulheres, que foi a Dunia Laluna. Ela me ajudou muito nesse start e eu comecei as minhas práticas solitárias. Então, as minhas aulas, as minhas orientações eram todas muito autocentradas, baseadas nas informações e na sabedoria que o meu corpo foi me entregando. A partir do momento que eu tive contato com a alquimia íntima feminina taoísta, eu consegui implementar mais essas práticas no meu dia a dia, porque são práticas que trazem o ancoramento de uma egrégora muito ancestral, né? As práticas com Yoni Eggs, elas são de origem taoísta. As mulheres, as antigas tântricas chinesas, trabalhavam a sua energia vital, a sua energia sexual a valer para a sua saúde e jovialidade. E na época que eu comecei a usar e a estudar sobre Yoni Eggs e sobre a alquimia íntima feminina taoísta, eu tinha 2 incômodos muito pontuais no meu corpo. Primeiro eram as cólicas menstruais. Eu tinha cólicas menstruais impeditivas. Quem já teve cólica menstrual aqui, que não conseguiu levantar da cama, que sentiu o ventre contraindo, sabe do que eu estou falando. Comecei a usar Yoni Egg, comecei a fazer práticas da alquimia íntima feminina taoísta, Kung Fu ovariano, respiração do útero. Quase que imediatamente eu tive uma melhora das minhas cólicas. Naquela época eu já era dançarina do ventre. E eu tinha os movimentos da dança do ventre como elementos que me ajudavam a diminuir as cólicas, mas nem sempre eles funcionavam. Porque naquela época eu era bailarina profissional, ainda sou, na verdade, mas o meu olhar para a dança era um olhar performático. Eu fazia muitas turnês fora do Brasil, então eu me preocupava com as questões artísticas, me preocupava com o estudo da dança, que é uma dança folclórica, me preocupava com a excelência técnica da dança e eu tinha pouca consciência da potência curativa dessa dança, né? A minha consciência de que era uma dança que também era medicinal para o meu corpo era menor. Então, ora a dança funcionava, ora ela não funcionava tanto para as cólicas. Unindo a dança com a utilização das eggs, com os exercícios específicos do sistema energético feminino, eu acho que em 3, 4 meses, foi bem pouco tempo mesmo, eu consegui cessar completamente as minhas cólicas. Completamente. Chegou no mês que eu nem lembrava que tinha cólica mais. O que foi? Uma paz. Eu entendi na prática o que é entrar em paz, em sossego, com esse corpo cíclico feminino que me foi dado nessa experiência de matéria.
consegui entender o poder da minha menstruação, do meu sangue menstrual, consegui relaxar na minha natureza feminina. E isso me trouxe ganhos, isso me trouxe uma espiritualidade prática na minha sensualidade, na minha sexualidade, na minha forma de me comunicar com o mundo. E o segundo incômodo muito forte que eu tinha no meu corpo eram os rins. A minha família toda, por parte de mãe, tem problema renal. A minha mãe, inclusive, ela é renal, faz hemodiálise 3 vezes por semana. E eu tenho vários tios, tias, parentes que têm problemas renais. Problemas com cólicas renais, com cistos, já passaram por transplantes, tenho parentes transplantados, enfim, parentes que precisaram sofrer cirurgias. E eu decidi que naquele momento eu não queria ter ressonância com este tipo de dor ancestral. Eu decidi que naquela época eu queria honrar minha linhagem, não pela dor. Decidi que eu poderia ser um instrumento de desenvolvimento, de evolução pessoal e também da minha linhagem. Eu me pus a serviço da minha linhagem e era uma vontade, um desejo muito sincero do meu coração de honrar a força e a sabedoria que esta minha linhagem me traz, sem necessariamente precisar materializar no meu físico a dor que ela carrega. E fiz isso com o coração muito tranquilo, muito puro, este desejo foi um desejo genuíno. Me dediquei, me debrucei às meditações dos órgãos da alquimia interna taoísta. Segundo a visão taoísta, cada órgão e cada víscera é uma entidade no nosso corpo. Carrega uma sabedoria vibracional, uma sabedoria energética e carrega uma alquimia sobre as nossas emoções. Nós vamos falar mais sobre os órgãos e sobre as vísceras nos próximos capítulos. Por hora, entendam, por favor, que cada órgão e cada víscera é uma entidade que carrega uma sabedoria, uma potência de cura e uma alquimia. Me debrucei nas meditações do Yin, nos exercícios de captação de Jing. Jing é a energia primordial, é a nossa essência e ela é exatamente armazenada nos rins. Fortaleci, aqueci bem os meus rins, captando energia Jing. Existem várias formas de captar esta energia que vamos perdendo com o passar dos anos para a nutrição e para a saúde dos rins. Bem, exatamente neste ano de 2014, eu era acompanhada pelo médico do rim da minha mãe, eu e minha irmã. E naquele ano, eu fiz um exame e o exame revelou muitos cistos no rim, meu e da minha irmã. Comecei a fazer os meus processos alquímicos, comecei a meditar com o rim. E no ano seguinte, fui refazer os exames, porque esta era uma exigência médica. Por incrível que pareça, nenhum cisto foi encontrado no meu rim, de um ano para o outro. Da minha irmã está lá, né? Os cistos estão todos lá. E aí eu perguntei ao médico, olha, estes cistos somem do nada, de repente? Ele falou, não, eu vou te pedir para refazer esses exames aqui no hospital, no mesmo hospital onde sua mãe e sua irmã fizeram o exame, porque talvez a máquina dê diferença. Eu fiz os exames no meu convênio médico, refiz os exames lá no Hospital do Rim e nenhum cisto apareceu no meu rim, ou seja, não tinha nada de diferença de máquina nem de exame. Realmente os cistos não estavam lá. Então eu entendi na prática
uma espiritualidade feminina que muitas vezes a gente fala, acha bonito, mas não consegue incorporar, não consegue efetivamente incorporar esta sabedoria que é a honra aos ancestrais, pelo amor, pelo exercício da força e da sabedoria que eles nos deixaram. Segundo, que esta espiritualidade prática, ela se instala no físico através da nossa saúde física, mas ela é também os acontecimentos que se desenrolam na nossa vida. Nesse período, eu notei muita prosperidade na minha vida. Eu tive um grande desenvolvimento, comecei a guiar mulheres neste processo, fiz uma pós-graduação, um curso de extensão universitária em terapias corporais. Eu estava naquele processo de cura do meu físico em franco desenvolvimento na minha vida profissional e pessoal. Naquela mesma época, um pouquinho depois, eu tive que fazer muitos ajustes na minha vida, nas minhas relações. Eu saí de um casamento, ajustei os meus interesses, enfim, eu tive uma experiência de entender que esta espiritualidade, ela se manifesta na minha saúde física, ela se manifesta na minha vida profissional, na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, na minha sexualidade. A minha sexualidade passou a ser muito mais prazerosa e sentida. Comecei a ter mais presença na minha sexualidade através da alquimia íntima feminina taoísta. Então, eu sou uma prova andante, dançante, ambulante, de que a espiritualidade que eu tanto falo pode ser prática e que é delicioso para mim estar ancorada, com os meus pés no chão, exercendo a minha saúde física em potência e através do meu físico, exercendo a minha vitalidade e trazendo para o mundo os meus filhos filosóficos, os meus planos, os meus projetos. Compreendi também um princípio básico do taoísmo que é chamado de 3 tesouros. Jing é o primeiro tesouro, a energia de essência, aquilo que somos, que viemos, a energia que viemos ao mundo com ela, que é armazenada no rim. Ti, que é a energia de vitalidade, a sexualidade, a materialização. E Shen, que é a energia espiritual. Se fizermos uma comparação para entender bem o que eu estou falando, vamos chamar de Jing uma vela, o início de tudo, antes mesmo do fogo, antes mesmo da vitalidade, a nossa essência. Desta vela vem uma chama, este é o Ti, a sexualidade, a energia de matéria. Da chama vem a luz, Shen, a energia espiritual. Jing, Ti, Shen. A mesma energia, porém alquimizadas e em estágios diferentes. Então eu digo que a alquimia íntima taoísta, no meu caso, a feminina, porque eu estou ancorada num corpo com vulva, útero, ovários e seio, ela me fez entender, incorporado na prática, este corpo físico, esta energia de essência e de saúde que se transforma em vitalidade, em matéria, em projetos, em trabalho, em prosperidade e que pode se ampliar ainda mais para a nossa espiritualidade. Talvez separemos corpo
de emoção, de mente, de espiritualidade apenas para efeitos pedagógicos, mas que eu sinto ancorado, eu sinto incorporado, tudo é uma energia só. E este é o convite. Vamos falar sobre alquimia íntima feminina taoísta e sobre como essa espiritualidade prática pode nos guiar no nosso desenvolvimento. Sigamos juntos. Se você quiser baixar um e-book sobre o assunto das aulas, vai até embaixo desse vídeo, aqui tem um link. Baixe o seu e-book e até o próximo episódio. Um beijo. Até breve.